O que o senhor tem a dizer desse banditismo dos policiais de botar fogo na comida aí que fizeram? Isso aí é uma barbaridade, isso é uma vergonha para o governo do Estado, principalmente para o governo do Estado, porque ele não vê o sofrimento dessas inocentes, principalmente os inocentes e também os companheiros e companheiras mais adultos, trabalhadores, querendo, sugando sempre o suor dos trabalhadores. Em vez de eles dar apoio para os trabalhadores, eles estão assim desprezando os trabalhadores. Eles não sabem onde é que veio o pão de cada dia. Se eles soubessem pegar uma enxada e derramar o suor, eles sabiam o que era bom para a tosse. Esse vídeo fomos nós que fizemos no Cerco à Serraria, que era o sítio do meu pai, né? No dia do despejo pela brigada. Nós fugimos do acampamento da guerra e corremos ao sítio para se abrigar, né? Muitos não conseguiram chegar a tempo, foram onde foram queimadas as nossas comidas, foi queimada a escola itinerante, muitos companheiros apanharam, foram torturados, perdemos toda a alimentação e ficamos no sítio do meu pai cercados pelo boy, né? E levando tiros, bombas de gás, sirene a noite inteira, ninguém conseguia dormir, ninguém tinha alimento, né? A água era pouca, não tínhamos coberta, proteção, muitos dormiram no relento. Nós conseguimos fazer essas filmagens para provar o lado mal da Brigada Militar. Atenção, companheirada, estamos novamente acordando. A rádio companheirada vai tocar uma música. Te tenho com a certeza de que você pode ir. Te amo com a certeza de que irá voltar. Pra gente ser feliz. Você sorriu e juntos conseguimos ir mais longe. Você divide comigo a sua história. Me ajudou a construir a minha. Hoje mais do que nunca somos dois. A nossa liberdade é o que nos prende. Manda a loirinha dançar com nós aqui, ô companheiro. Manda aquela gostosa dançar com nós aqui, companheiro. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção no que eu vou falar. Vocês têm que dar... Companheiro da camisa branca, tô te enxergando e o fuzil vai comer. Não se esconde atrás do gordo, boca aberta. Cagão, se escondendo dos outros. Faz que nem o gordo ali fica na frente. Ou vai embora, pede pra ir embora, senão aguenta a pressão. Que nós sofremos na pele, não só nessa ação, como várias outras ações, de apanhar, levar chute, humilhações, revistas abusivas, tortura e perseguição de certos elementos na brigada que não respeitam a democracia, não respeitam o direito do cidadão, né? Vamos se reunir na Baraca Vermelha. Vamos, companheirada. O Ministério Público Federal oferece denúncia contra Silvio Luciano dos Santos, Isaías Antônio Vedovato, Edemir Francisco Vassoler, Ivan Maroso de Oliveira, Hugo Castelhano, Vladimir Maier, Jandir Celso Vibrants, Arno Maier, pela prática dos seguintes fatos delituosos:
Nos anos de 2004, 2005 e 2006, em Coqueiros do Sul, integraram grupamentos que tinham por objetivo a mudança do Estado de Direito, os quais faziam parte, os acusados, 4 acampamentos organizados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, constituíram um Estado paralelo com organizações e leis próprias, nos quais era negada a autoridade aos poderes constituídos da República Federativa do Brasil. Em março de 2008, o Ministério Público Federal ingressa, então, com essa ação com base na Lei de Segurança Nacional contra supostos 8 líderes do Movimento Sem Terra que teriam apoiado ou colaborado de alguma forma com esses acampados da Fazenda Coqueiros. É a única ação criminal do país, na atualidade, onde se invoca a Lei de Segurança Nacional contra militantes de movimentos sociais. Como na época da ditadura haviam os perseguidos políticos pela ditadura militar por defenderem a democracia, esses 7 integrantes do MST, agora na democracia, são os perseguidos políticos por reivindicarem direitos econômicos, sociais e culturais, ou seja, por reivindicarem a efetivação de direitos humanos. Eu fui acampado na Fazenda None, né? Fui eu que cortei a cerca na entrada da Fazenda None em 1985. Sou filho de agricultor, meu pai foi assentado em 1962, 63, na época pelo então governador Leonardo Brizola, no processo que havia na Fazenda Sarandi. E bom, eu me criei na terra e sempre trabalhei com a terra. E se a gente olhar o processo da repressão pelo Estado através das forças militares, da Brigada Militar, e a ação do Judiciário como uma ação do Estado para reprimir, elas sempre houveram nesse processo da história. Às vezes um pouco mais branda, às vezes um pouco menos. Muito influenciado pelo fator conjuntural, do ambiente que está na opinião pública, da correlação de forças existindo na sociedade, favorável ou não à reforma agrária. Sempre em defesa da dita propriedade, né? E aqui na ocupação da Fazenda Guerra, ela se recoloca nesse patamar, na época colocada a ditadura militar, aonde que se coloca o processo da Lei de Segurança Nacional envolvendo aquelas lideranças ou pessoas acampadas e quem não estava acampado. O assentamento, aqui as famílias assentadas, quando tem lutas pela terra ou outras lutas pelo seu grau de consciência, elas apoiam, elas participam, elas ajudam. E eu me envolvi na ocupação da Fazenda Guerra, além de apoiar, de levar alimentos, eu fui naquele momento ajudar na mediação do conflito, pela experiência histórica que a gente viveu aqui na Fazenda None. Então, eu tive presente sim no início da ocupação, não na ocupação, logo em seguida, quando havia um acirramento da possibilidade de despejo, na possibilidade de conflito, como tantas outras pessoas foram apoiar, eu fui lá apoiar. Eu sou o Arno Maier, operário, aposentado agora, né? E esse documento que eu tenho na mão, é de quando fui preso em 1964, dia 5 de maio. Isso aqui do ato institucional. A mesma lei que usaram para me prender naquela época, é a lei que estão me processando agora, porque eu emprestei a minha chácara lá para abrigar os sem terra que eu estava apoiando, claro que apoio, sem terra. Mas eu abriguei lá para não haver uma carnificina ali, entre a brigada e os sem terra nessa época agora, né? Por isso, eles me enquadraram nessa Lei de Segurança Nacional. Porque aí eu estou achando que não mudou nada daquela época para cá, né? Que a perseguição continua. Esta é uma foto que eu me orgulho. Eu participei da marcha com o Movimento Sem Terra, aqui na 386, que nós estávamos indo rumo a Coqueiros, descumprindo uma ordem da comarca de Carazinho, onde nós não podemos entrar na comarca, o movimento não podia se reunir. Nós estávamos tentando retornar à Fazenda Guerra. Fomos interceptados na Ponte Nova ali, fomos agredidos, bombardeados, baleados com balas de borracha pela brigada, né? E tivemos que retornar. Eu acompanhei a luta aqui,
com muito orgulho, né? Hoje eu vejo companheiros que foram assentados, outros continuam na luta, tentando um lotezinho de terra aqui na nossa área, e a Fazenda Guerra continua ali, devoluta, produzindo eucalipto, produzindo pinos, né? Produzindo soja para exportação, e Coqueiros, um município pobre, humilde, e onde poderia assentar 400, 450 famílias. Durante a ditadura, o inimigo interno eram os subversivos. Na democracia, o inimigo interno são os movimentos sociais, são os movimentos quilombolas, são os movimentos indígenas, são os pobres. Então, persiste ainda na democracia essa ideologia da segurança nacional, aonde o inimigo da democracia é a população, é o povo. Aquele que deveria ser o senhor da democracia, o verdadeiro detentor de povo, por esses aparatos que são aparatos policialescos, que são resquícios da ditadura, aquele que deveria ser o detentor do povo na democracia, ainda hoje é visto como inimigo interno, aquele que ameaça a ordem brasileira, o status quo. Senta! Senta! Senta, senta aí! Ô meu, senta que é melhor. Tranquilo. Castro! Senta com a bunda, senta assim, senta aí. Opa, Dessa arma aí, ô, provalecido. Essa porcaria aí, ô, provalecido. Isso, tá tudo bem, Não, calma, só calma. Calma. Qual é o problema? Só calma. Nós temos tudo que vocês pediram. Por isso? Então, eu botar a arma na cara do outro lá pra quê? Só calma. Nós temos calma. Se vocês calmarem, tá tudo bem. Recua. Isso, coronel. Só não gritar. Ah, mas só não encostar a arma na cara nossa aí, ó. Não, já mandei. Só não encostar a arma. Deu. A luta, Não grita, tá? Fica assim, bonitinho, pra você enxergar, tá? Fica nervosinho, tá? Fica nervosinho, fica bem, tá? Você tem uma casinha tão bonita. Porque assim, está levando a força a nós, sem motivo, não estamos invadindo a ninguém, estamos na verdade tranquilos. E a criança está assustando também, não pode fazer. Esse é nosso direito, nós lutamos pela terra, morrendo pela terra. O que está fazendo essa nossa polícia? Nem sabe por que não aprende aquele que rouba e nós não estamos roubando a ninguém. Eu não estou assustado, eu não tenho medo. Senta aí. Pode sentar aí. Invasor, ele que é polícia, mas ele não respeita ninguém. Ele que invadiu a nossa terra. Dizendo que ele que manda tudo, mas não é assim. O direito indígena está na Constituição Federal. Só que ele que não está respeitando a pessoa humana.
Não estão deixando mais tu falar, Santiago? Você está recolhendo as coisas que estão fora da área da FEPAG? Fora da área. Bom, eu não estou recolhendo nada, né? Não, mas a brigada. O que tu acha? Não sei se eles estão recolhendo alguma coisa. Sim, tô vendo ali, ó. Tu devia dar ordem pra brigada, cara. Isso você tem que perguntar ao pessoal da FEPAGRO ali, que é quem está removendo. A Polícia Militar só veio dar apoio ao oficial de justiça. Só dá apoio. Exatamente. E o que vocês receberam assim de ordem aqui? Dr. Cunha pode explicar direitinho. Dr. Cunha, como é que é o nome dele todo? É Dr. Cunha. Faz 2 dias. Augusto Cunha. Você não poderia me explicar por que vocês estão tirando as coisas deles que estão fora do local da FEPAG? A explicação vocês têm que pegar com o oficial de justiça. Conselho tutelar, né? Conselho tutelar. Na realidade, estão tirando as pessoas de um domínio público, né? Que é a rua. Sim, é rua. Isso aí, nós estamos ali na cerca, não é fora, né? Nós notamos isso. Mas nós estamos aqui protegendo a criança. Mas vocês perceberam isso? Percebemos. Sim. Que eles não estavam... Qualquer pessoa percebe. Mas eu te pergunto, esse lado que está fora daqui, que vocês, que a FEPAG, né, destruiu, que os funcionários da FEPAG destruiu, quem é que coordena isso? Quem é que se responsabiliza por isso? Mas tu tá vendo alguma destruição aqui? De recolher as coisas que estão fora da área da FEPAG. Bom, na verdade é o seguinte, tirar as pessoas eu não posso... Essa faixa de domínio aqui pública. Sim, na verdade é o seguinte, esta pergunta vai ficar sem resposta. Qualquer intervenção com questão indígena envolve Polícia Federal, Ministério da Justiça, a FUNAI pelo menos tinha que estar implicada, nem o Ministério Público está aqui sequer referido. Então é uma ação que demonstra muito índice de arbitrariedade, né? A gente não queremos sair, está saindo à força. Isso não pode fazer, eu não vou sair. Por que isso? Minha terra aqui, estou sentando aqui. Eu não estou invadindo a ninguém, tranquilo, eu estou tranquilo. Tu vai de novo, vai ser preso de novo, mais uma vez. Eu vou lhe pedir de novo, mais uma vez. Vamos numa boa com a gente lá pra dentro do ônibus lá. Tá, aqui ó. Sem o direito à memória, nós não temos condições de enfrentar os problemas que nós temos hoje, por exemplo, com as questões de violência, com as questões de impunidade. Essas questões todas estão vinculadas a um processo do passado em que nós, em certa medida, nos acostumamos a uma ordem autoritária do Estado, ou se não aqueles que não se acostumaram resistiram à ordem autoritária do Estado, e hoje nós não vivemos mais essa ordem autoritária. Só que muito da cultura dessa ordem autoritária, ela está presente no nosso cotidiano. O fato dos altos índices, a perseguição de jovens negros, por exemplo, né? O processo de criminalização dos movimentos sociais, que nada mais fazem do que lutar por direitos que estão constitucionalmente garantidos, são reflexos, a resistência que a sociedade tem muitas vezes em conseguir aceitar democraticamente esses processos de luta pelos direitos, ela tem um reflexo que é o reflexo do passado, né? Ela reflete aquilo que nós não conseguimos fazer no passado. Portanto, o direito à memória é o que nos permite olhar para esse passado, aceitar o que ele foi e lutar para que ele não se repita. Mentira. Queremos a verdade, nada além da verdade. Que a história sobre a ditadura seja contada, e não pintada como só uma sombra, e sim como parte da história mais sombria do Brasil. Que o nome dos torturadores sejam ditos ao vento, para que a indignação tome conta do povo e das famílias que perderam seus filhos, ou parentes torturados. Nunca desistam de sempre lembrar das injustiças cometidas, pela verdade e por justiça, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça.
Por nossos mortos, nem um minuto de silêncio. Mais uma vida chora de luta. Por nossos mortos, nem um minuto de silêncio. Mais uma vida chora de luta. Então, pula, 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 quem é contra a ditadura? Pula, sai do chão, quem é contra a repressão. Pula, 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 quem é contra a ditadura. Pula, sai do chão, quem é contra a repressão. O senhor sabia que o senhor tem um vizinho que foi torturador durante a ditadura? Não sabia. Que é acusado por vários crimes, inclusive pelo sumiço e desaparecimento de algumas pessoas? Não sabia. E como a senhora se sente? Muito mal, muito triste. É? Muito triste. A senhora viveu a época de ditadura? Eu acho E como foi? lamentável isso. Foi muito triste. Eu tive parentes torturados, então isso para mim é muito marcante. Assim. No apartamento 501 ele mora. Eu sei. Pessoas coordenaram a morte e o sequestro de muitas mil pessoas durante a ditadura militar. E hoje a gente condena um menino por roubar o pão no supermercado. É olhando para essa realidade que vocês devem pensar. Por que gente que nem o senhor Carlos Ponce está na rua, se cometeu crimes de assassinato e tortura? Viva os nossos lutadores! Viva! É isso aí, obrigado. Vamos embora pro ônibus. O que o Brasil vive hoje é um processo de embate num campo valorativo sobre o que a gente deve fazer com o passado. Esses que resistem ao processo de avanço da justiça de transição resistem exatamente porque acreditam que o passado deve ser esquecido. E aqueles que lutam têm a certeza de que esclarecer os fatos do passado é o que pode impulsionar um processo de aprofundamento da democracia brasileira. Para que esses processos de autoritarismos e violência do próprio Estado contra as pessoas, ele não volte a se repetir. Eu trago à pauta agora 2 requerimentos ao mesmo tempo. Existem 2 requerimentos com a requerente Suzana Keniger Lisboa, um requerimento em nome próprio, que é o requerimento 36.108, e o requerimento em nome do Alexandre Luiz Eurico Teixeira Lisboa, que é o requerimento 52.237. Se hoje estamos aqui reunidos nessa sessão especial de julgamento da Comissão de Anistia, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, é por consequência dessa incansável luta. Nesse contexto, incluo Luiz Eurico e Suzana. Ela uma jovem idealizadora de um mundo melhor e ele um poeta militante e um militante poeta. Em uma de suas poesias, intitulada É Hora, Luiz Eurico brada em bom tom sua condição. Eu sou poeta da Revolução. A minha pena é uma espada. E o meu canto, se eu canto, é um canto de guerra. Guerreiros, a verdadeira vitória está na justeza da luta. Colocai-vos na liça, a grande batalha já se desenrola e ninguém lhe está indiferente. Quem cala compactua, quem baixa as armas aceita a opressão, fortalece os tiranos. Em 1972, foi preso em São Paulo e nunca mais foi visto com vida. O amor, a dedicação e a persistência de Suzana ajudaram a descobrir o mistério sobre a morte de Luiz Eurico, que esteve na relação dos desaparecidos políticos até 1979. Após uma denúncia no Congresso Nacional sobre um cemitério clandestino em Perus, na cidade de São Paulo, Suzana, pela lembrança da utilização de seu codinome Nelson Bueno, encontrou o amado enterrado em vala comum. Não satisfeita com a causa-mortes atestada oficialmente pelo Estado, suicídio, Suzana foi até a pensão e descobriu a verdade. Luiz Eurico havia sido assassinado de forma vil em um quarto de pensão no bairro Liberdade. Contudo, o aparato do DOPS cuidou de armar a cena para a caracterização do suicídio. Luiz Eurico é um dos 136 desaparecidos políticos reconhecidos pelo Estado brasileiro pela Lei 9.140 de 1995. Senhora Suzana, em nome do Estado e do povo brasileiro, nós queremos, pelos poderes investidos por essa comissão de anistia, pedir desculpas oficiais e perdão pelas barbáries e os erros que o Brasil cometeu, tanto contra você, quanto ao seu companheiro Luiz Eurico Teixeira Lisboa. As nossas homenagens e profunda admiração pelo seu trabalho. Nosso muito obrigado. Eu acho que a anistia da ditadura foi tão capenga, entendeu? Se demorou tantos anos para conseguir
e ampliando aos poucos o que foi aquela de Capenga, que muita coisa ficou para trás. Tudo que eu queria em 79, eu quero ainda hoje. Naquela época eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 60, é bem mais difícil, né? Então, a nossa luta é a mesma daquela época. Não, o que avançou, algumas coisas que aconteceram nesses anos, não atingiram em nada as reivindicações dos familiares em 1979, que eram onde estão os corpos, queremos os corpos, queremos que o governo reconheça, queremos saber como morreram, quem matou e queremos a punição dos responsáveis. Nada disso a gente alcançou. Depois do Luiz Eurico, nós localizamos outros 3 corpos. Então, são 1, 2, 3, 4, num universo de cerca de 150 desaparecidos. E quem fez isso foram os familiares, né? O governo pode ter dado estrutura num momento ou no outro, mas quem descobriu fomos nós. Agora, isso era obrigatoriedade do Estado. Se as pessoas conhecessem essa história, as pessoas poderiam entender o que é a anistia, o que faz a comissão da anistia, o porquê da anistia. Eu acho que é muito restrito. Então, eu queria que, sei lá, que fosse mais. Eu queria que os arquivos estivessem abertos e não estão. Eu queria poder pesquisar essa época, conhecer essa época melhor. E, enfim. Eu sou o Tarcos Aguilar, a gente aqui está na oficina gráfica da Resistência, na Restinga, vocação de movimento social, e no período ali de janeiro, do ano retrasado, aliás, teve aquela intervenção no Complexo do Alemão, com o BOP, toda aquela coisa espetacular. Aí a gente foi, né, para o senso comum, valendo, as pessoas achando o máximo aquele nível de violência contra toda aquela população. A gente fez uma intervenção no dilúvio, com a chamada Copa para os ricos, o PP para os pobres. E aí no qual a gente acabou sendo pego e está respondendo o processo, né? Esse é um dos processos. E o outro, que pelo menos esse aí foi um pouco mais, tocou um pouco mais no cotidiano da gente, né? Que foi os cartazes que a gente colou aí pela organização política que eu faço parte, que é a Federação Anarquista Gaúcha, onde a gente colocava, estampava cartazes com a face da Ieda Horato Crucius, com um coronel da Brigada Militar que supostamente teria dado o tiro pelas costas no Elton Brum, militante do Movimento Sem Terra, né? Isso em 2009. Isso 6 companheiros estão sendo processados, né? O delegado acusou a gente de formação de quadrilha, excitação ao crime, crime contra a honra. Hoje está só no crime contra a honra. E o processo está rolando ainda. Um dos motivos de eu ter perdido o emprego, dava aula como contrato emergencial no Estado, né? Aí no final do ano de 2009, o meu diretor me disponibilizou, isso em virtude da greve que eu participei, tinha algumas faltas, né? E aí depois, quando o nome a gente é disponibilizado na secretaria, na coordenadoria, aliás, e aí na minha frente mesmo a secretária ali que me atendia bateu um fio, ó, o fulano tá aqui. E aí ela realmente está sendo desligada agora. E eu perguntei os motivos. Os motivos tu sabe, né? Então não precisava. Eu também, né? É o ônus que a gente acaba acatando, mas com convicção, né? De que essas ações terem que ser feitas, né? Senão essas investidas de Estado cada vez mais agressivas, cada vez mais intensas, a gente fica calado, né? Então essas ações aí
com cartazes, com mural, com intervenções, isso aí faz parte da nossa forma de comunicar, né? Então, acho que o judiciário ele é um instrumento de opressão das pessoas que querem mudar a sociedade, né? Se não fosse as pessoas desafiarem a legislação, a gente não teria 8 horas de trabalho, a gente teria crianças trabalhando em fábricas ainda, a gente não teria reforma agrária se o MST ocupasse terra, a gente estaria numa ditadura militar se as pessoas não ousassem desafiar o Estado legal. Então, as obras, a gente pega uma frase do Ricardo Flores Magón, falta 5 segundos. A gente tem que desafiar. Se a gente não desafiar, a gente fica estagnado, né? Vai fechar. Então, fechou. Estamos gravando, né? 4 minutos de exposição. Então seguimos convictos. Eu acho que a história dos perseguidos políticos é a história da luta de classe. Com certeza, eles usam o cárcere, né, para tentar nos calar, né? É uma das ferramentas que mais... Porque quando tu é condenado, quando tu é acusado, tem a relação com a própria sociedade, né? Teus amigos, familiares, o fulano foi preso, o fulano foi acusado. Isso tem um constrangimento social tremendo, né? Não bastando isso, vem a própria condenação, né? Nem das revoluções mais avançadas se discutiu essa questão da prisão, né? E isso põe muito medo. Imagina uma pessoa ser retirada do convívio social por um delito, né? Pelo delito que seja, né? A sociedade só sabe ver essa punição sumária, né? Ou na barbárie, né? Que aí é olho por olho, dente por dente, né? Mas o Estado ainda usa, né? Essa ferramenta, continua usando. Olha as imagens que tem do presídio central aí, né? Aquilo ali não é para o bicho mais voraz e agressivo, aquilo ali não é lugar para ninguém estar, né? Tanto que ninguém está livre de cometer um delito, né? Tu pode envolver numa situação que tu pode descumprir as leis, né? E é mais uma medida de controle, de opressão, né? Então tem que encarar. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. A ausência de efetiva transição do regime democrático interfere na construção da consciência coletiva e na consolidação da democracia na sociedade brasileira, que historicamente desrespeita os direitos humanos, principalmente do povo pobre e trabalhador. Com o apoio da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, através do edital Marcas na Memória, a ONG Acesso transcende as discussões acadêmicas e aproxima o debate sobre a justiça de transição à realidade de violência ainda vivida por muitas comunidades no Brasil. Um projeto desenvolvido em parceria com diversas organizações e movimentos sociais, baseado na troca de experiências e de testemunhos. Vocês me pedem para vir falar, eu venho preocupado em falar. Primeiro porque abre feridas no meu coração, né? E segundo porque é sempre um tempo muito longo para a adrenalina voltar para o lugar. Mas de qualquer maneira não dá para se recusar de falar, né? Não dá para se recusar ao silêncio. É o silêncio, é a recusa a falar, é a recusa da luta que faz com que no embate continuado que nós precisamos ter, os nossos opositores nos vençam. É o medo que eles constituem em nós que nos vence. A pior coisa da prisão é o sentimento de impotência que a gente fica, né? Porque tu não pode fazer nada. E tu pode esperar que eles façam tudo. Qualquer coisa dá para esperar. Enquanto eu estive presa, eles mataram o Vladimir Herzog e o Manuel Fiel Filho. Então a gente nunca sabe o que pode acontecer. Bom, eu sei dizer que
eu fui pro DOPS. E aí eles me levaram encapuçada e o sol clareava, assim, cada vez que eu estava de frente para o sol. Então eles iam subindo no lugar e faziam assim comigo, como se fosse me atirar. Então eu jurava, eu era capaz de jurar que eu estava num precipício, né? E que eles estavam... Gente, era a escada de caracol que vinha do térreo para o segundo andar do Palácio da Polícia, aqui onde ficava o DOPS. Se eu não brigo por essa história, se essa história não me incomoda, eu acabo abrindo um precedente que amanhã alguém da minha família também desaparece. Porque as instituições se repetem. O pau de arara, que aconteceu mais frequentemente nos dias de ontem, ele não é um fato isolado que não aconteça mais hoje. Ainda se sabe que há tortura. Essa realidade de violência e tortura, ela permanece na medida mesmo em que nós não tivemos ainda a oportunidade de mostrar o que foram as atrocidades e a violência da ditadura militar e que estão impregnando ainda muito a cultura, especialmente culturas institucionais. Acho que a radicalidade da paz, enquanto meta e enquanto caminho, ela tem que ser afirmada. Mas aquela paz que jamais pode ser entendida como a paz da subserviência e da omissão. Nós vivemos num país extremamente violento, que tem uma história violenta, autoritária, e falar em justiça de transição no Brasil não é uma coisa, infelizmente, não é nada que seja temporário, é uma luta constante, né? Então é uma coisa que se coloca ao lado das lutas cotidianas que todos nós temos, cada um no seu espaço de atuação social. As práticas policiais que tem hoje aí na Polícia Civil, na Brigada Militar, elas traduzem muito do que foi a ditadura militar. Ainda tem vários resquícios que estão nas práticas policiais, nas delegacias de polícia. Não é à toa que até 6, 8 meses atrás, nas fichas da polícia, a palavra homossexualismo estava com uma anomalia. Que a ditadura ainda continua, né? E só que ela não é tão violada, tão presente no dia a dia. Mas a gente sofre preconceito e discriminação todos os dias. Não acho que a dimensão de gênero seja uma dimensão menor, constitutiva do panorama, né, de opressão que se vive na nossa sociedade. A gente tem uma luta mais ampla, que é uma luta política por democracia. Existe uma luta de classes, que a gente sabe que existe também, mas a dimensão de gênero ela é uma dimensão fundamental. Pelo fato de nós nascermos mulheres, nós nascemos criminalizadas pelo patriarcado. Ouviram falar no patriarcado já? Como é que a gente reproduz o patriarcado também enquanto mulheres? Quando a gente julga as outras, quando a gente também condena as outras, além daquilo que os homens também fazem conosco. Nos mandam, nos desprezam, dizem que somos menos. Então, assim o patriarcado se organiza e nós também reproduzimos ele. Quando nós também fizemos isso com as nossas companheiras, com as filhas, privilegiamos filhos. Mas, por outro lado, a sociedade também vê que quando as mulheres se organizam, elas são perigosas. São ou não são? Somos perigosas, né? Chamam de vândalas, vacas, baderneiras. Não tem o que fazer. Faltou homem, por isso que elas foram para a luta e destruíram as mudas clonadas da Aracruz, por aí, mais ou menos. Estudar as causas pelas quais essas forças foram... Essas forças nos derrotaram, essas forças nos massacraram, essas forças nos mataram, né? Apela para uma indignação ética que toma conta da nossa razão, do nosso sentimento e chega à nossa mão, para que a gente faça alguma coisa em sentido contrário. E essa humildade, que eu acho até diabólica de vez em quando, mas eu sou tão pequeno, tão fraquinho, o capital tem uma força tão grande, né? Isso é a melhor coisa, é o melhor discurso que eles querem ouvir, né? Porque aí eles continuam fazendo a mesma coisa. Porque se a gente pensa a transição como uma passagem de um Estado ou de uma sociedade autoritária, ditatorial, para um momento em que se poderia dizer temos uma sociedade democrática, nós vamos ver que a prática de violências maciças pela sociedade brasileira é uma coisa que vem desde o momento em que o Brasil foi fundado. Né? Foi fundado sob um verdadeiro genocídio indígena, para começo de conversa. Não só o Brasil, mas toda a América Latina. A mesma coisa, obviamente, se pode dizer
da opressão feita com os africanos e descendentes de africanos no país, através da escravidão. E a gente até hoje discute, enfim, esse tema. As ações afirmativas e todas a gama de questões que a princípio poderiam ser entendidas como transicionais, temporárias, mas não são. Porque é uma herança muito antiga da nossa sociedade e que exigem a todo instante a nossa atenção, a nossa luta, a nossa ação no sentido de garantia desses direitos, né? A luta pela democracia ela é constante. Os novos perseguidos políticos são indígenas, quilombolas, sem terra, sem teto, artistas, estudantes, os pobres que se organizam, são os que resistem, os que lutam contra a opressão do poder. Exatamente como os perseguidos políticos de antes, e assim como os perseguidos de todos os tempos. Se a ditadura não é mais militar, ainda assim é ditadura dos banqueiros, dos juízes, da mídia, das grandes empresas. Se o conflito é antigo, mas a luta se renova, novos são os opressores, e novos são também os perseguidos. No bairro Três Figueiras, a região imobiliária mais valorizada de Porto Alegre, um dos símbolos do poder econômico da cidade, onde a maioria dos habitantes é gente branca e rica, permanece viva uma comunidade remanescente de escravos. São pessoas humildes e pobres, que residem e resistem nas terras que a justiça, agora, assegura serem suas. Eles são a família Silva, o primeiro quilombo urbano reconhecido no Brasil, um marco histórico da expressão e da consciência do povo negro. E a questão quilombola, ela sempre foi um referencial de luta do povo negro, né? De reconstrução, de recuperação, de tradição de luta histórica. E o Quilombo dos Silva, ele traz essa discussão para o urbano, porque o referencial de quilombo era sempre em relação a comunidades rurais. A gente foi muito discriminado por estar em cima dessas terras, né? Porque é uma terra, quando meus avós chegaram aqui há muitos anos, isso aqui não valia nada, isso aqui era um pedaço de terra no fim do mundo, né? E agora, quando foi chegando o progresso, né? Aí nós fomos sendo sacrificados, né? Porque queriam nos tirar daqui, mas que aqui a gente viveu a vida toda, né? Aqui está encerrado, nossas raízes estão aqui. A tática que está sendo utilizada pela elite é uma tática de expelir a comunidade através de um processo de, digamos, sufocamento. Lorico, qual é teu sentimento de começar a ver o quilombo espremido pelas paredes aí, né? Pelos muros desses prédios que estão fazendo na volta? A gente vai ficar assim, tipo um presídio, né? Vai ter muro do lado, parece que aqui vai continuar sendo assim, que nem os escravos, vão ser os escravos. Que a minha casa era aqui. Inclusive tem a foto aqui, ó. A foto do Sinamão, que é esse aqui. Tua casa ficava então do lado de lá onde está esse muro? Do lado de lá do muro, bem no Sinamão. E ele disse que eu não morava ali. O meu avô e meu pai perderam 4 de campeão em cima dessas terras, né? Foi perdido e as pessoas não sabiam por que se perdia tanto, né? Que hoje em dia a pessoa tendo 5 anos em cima de uma terra já tem direito de ficar. E nós já estava mais de 50 que não tinha, né? Até a gente não estava sabendo por que não tinha. Aí depois, quando tudo isso foi feito, a gente ficou sabendo que era uma terra muito valiosa, né? Que valia muito, que ninguém queria negro sem dinheiro em cima, né? Começou, eles ficaram rondando o portão. Aí sai uma pessoa daqui do quilombo, eles abordam ali. Para buscar minha filha, que solta às 11, é um sacrifício. Para se buscar minha cunhada, é outro trabalho. Porque eles não estão dando moleza. Eles abordam mesmo, batem, não pedem identificação, não pedem nada. E diz que tudo que rouba, corre para cá. E a gente já está cansada com isso, porque do que a gente sai para trabalhar, as crianças ficam aí no pátio, que nem ontem. Ontem eu estava sozinha com as crianças, porque aquele horário era umas 6h30 da tarde, eu cheguei cedo e o Lorico foi abordado ali, aí meu cunhado chamou, o Lorico está sendo abordado, aí o Paulo foi ali, eles começaram a bater no Paulo, aí nisso eles estão chamando mais viatura. Aí quando o Paulo viu que vinha vindo mais viatura, o Paulo entrou para dentro.
Aí eles entraram todos dentro de casa. E foram na minha casa. Tu vê que eles passaram aqui pela cozinha, passaram aí pela sala e foram lá no último quarto e arrastaram o Paulo, só com um par de sapatos. E a minha netinha gritando, deixa meu avô, não bate no meu avô. Aquelas armas que eles tinham, meu que é o nome? Aquelas do choque, aquelas amarelinhas, as crianças gritando tudo aqui no pátio, tudo apavorado. Tanto brigando, tinha com as armas na mão, assim, engatilhado. Eu fazia assim, ó, a carteira, e ele com a arma me apontando, e o outro com o lorico. Aí eles chamaram o reforço, quando eu estou aqui pro lado da praga, você não pode entrar aqui, não, isso aqui é uma área federal. Aí então eu vou te mostrar como eu posso entrar a hora que eu quiser, nós entramos aí. Nós que mandemos na área agora, eu estou aqui. Eu vim lá de Uruguaiana para mandar aqui. O Uruguaiano falou. Eu vim para cá, para dentro. Quando eu entrei pro quarto das gurias, quando eu vi, tinha mais de 10 aí. Aí me derrubaram, me deram uma cacetada por debaixo, porque eu tô todo machucado, né, por baixo aí. Aí me derrubaram ali, começaram a me dar chute e soco. E as crianças gritando aí. Aí pegaram e me levaram algemado. Nem um bicho me levaram, botaram na viatura. E um em cada lado me dava um soco. Aí cheguei lá no postinho lá e botaram sentado na cadeira. Aí disseram assim, senta aí. Daqui a pouquinho veio outro. Senta no chão, vagabundo, tem que sentar no chão, não na cadeira da polícia. E fico olhando para a parede, fiquei quase uma hora na parede, ajoelhado assim, ó. Bem assim de joelho. Olhando para baixo e eles assinando lá. Mesmo vai para cadeia, a trabalhador também vai para cadeia. E lá tu vai conhecer o Ricardão, debochando aí. Na rua, tá as fotos, eles na minha porta, trancando aqui, bateram foto deles. Eles pararam na minha porta, não deixaram ninguém entrar a hora que eles estavam dando em mim lá dentro. Lá. Escutamos o capitão Zaniol, do 11º Batalhão de Polícia Militar, que afirma que não há intensificação no trabalho de patrulhamento na área. Ele diz que Paulo cometeu desacato e desobediência à autoridade e depois resistiu à prisão. Ainda ameaçaram ainda, se me pegar na rua, sabe, portão, se não sair pra rua, vou te pegar na rua, em qualquer lugar eu te pego. E digo, então tá, me pegar, eu procurar meus direitos. E o que tu tá falando, e qualquer coisa que acontecer comigo, é tudo com vocês. A localidade agora tem muito comércio, alta burguesia e eles pedem muita segurança. Só que a segurança que eles fazem é só dos ricos, não fazem dos pobres. E o abuso das autoridades, né, influi muito também, porque quem é menor acaba sofrendo essa discriminação. Então eles apoiam quem tem mais dinheiro e desfavorecem quem não tem. E com esse abuso de poder, eles começam a fazer esse massacre como fizeram aqui com a gente. Invadem as casas, não respeitam as pessoas. Isso é uma tortura. Todos os dias alguém pegar e te botar no paredão. Né, todos os dias, tem um tempo que tu não tem mais essa condição de estar toda hora no paredão, né? E tua dignidade, tu é uma pessoa trabalhadora, digna, né? Do teu suor, vem do serviço, toda hora no paredão. Tu não é um maloqueiro, tu não é um ladrão, tu não é nada, tu tá apenas vindo do teu trabalho. Eu só tô com medo de sair na rua. Sou ameaçado. Tô com muito medo. A brigada que não quer nego aqui, diz que aqui é uma vila, e não é comunidade. Eu tô com muito medo de sair na rua. Nenhum de vocês e nenhuma de vocês precisou de escritura escrita na testa para ser reconhecida como pessoa humana. Dignidade e cidadania não são coisas que necessitem de registro. O simples fato de vocês estarem vivas e vivos, né, significa que vocês são titulares de direito. Porque nós não existimos em função do Estado, gente. É o Estado, as leis e o poder público que existe para proteger esses direitos. Esses direitos, eles não estão atrás da lei e do Estado, não estão do lado da lei do Estado, não estão na frente da lei do Estado, eles estão acima da lei do Estado. Quer dizer, o que o ordenamento jurídico, o que as leis fazem com que a gente tome a peito a nossa defesa, né? Ninguém pode transferir para o outro a sua dignidade, a gente tem que defender, como vocês viram aí no vídeo, o povo brasileiro foi quem tomou a peito a sua defesa para se libertar da ditadura. Então a gente conhecendo bem as leis, conhecendo as responsabilidades que as leis geram, né? A gente então toma a peito esse trabalho.
a mostrar para vocês como é que esse tal processo lá de titulação dessa área pode caminhar mais ligeiro. Porque eu vou dizer uma coisa muito grave para vocês. Vocês sabem há quantos anos vocês não dizem uma palavra aqui dentro? Vocês, que são os principais interessados. É uma ata de uma assembleia em que o seu Maneca participou em 2006. Faz 5 anos que o pessoal vem aqui, as autoridades vêm aqui, falam com vocês, fazem, acontece, mas não se reflete nada aqui dentro. Isso é falta de responsabilidade do Estado, do poder público. A andar porque eles não querem dar o campo para os quilombolas. Exatamente, quer dizer, se tem gente trancando, a gente que destranque. Vão meter a pá, a enxada e o machado. Eles não querem dar o campo para os quilombolas. O que você acha da justiça? A justiça é lenta. A justiça é lenta para parar mesmo. Quase parando. E é justa? Não é tão justa não, né? Tem muita falha aí, né? Porque os poderes estão acima de tudo, né? Eu acho que se a justiça fosse justa, as coisas andavam bem melhor, né?